Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como transformar um espaçozinho que você tem aí sem muita utilidade num cantinho do café. Vem comigo! Já começa se inscrevendo nesse canal e dando like se você gosta desse tipo de conteúdo. Olá, pessoal! Eu sou Vanessa e vocês estão no canal Decor para Todos. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu transformei um espaço que eu tinha aqui em casa, uma parede, na verdade, na cozinha, mas isso você pode fazer numa parede, numa sala, num espaço, em outro ambiente ali entre sala e cozinha, ou até corredor, que você pode fazer um espaçozinho que a gente chama aqui de cantinho do café, mas na verdade pra gente aqui funciona como o cantinho do chá, porque a gente toma mais chá aqui em casa do que café. Mas é um cantinho também que eu uso para colocar ali alguns objetos, algumas coisas de café da manhã. Então é para colocar pão, para colocar cesta de frutas, para colocar ali. E assim, é um espaço que eu tinha que não era muito legal, porque tinha um quadro elétrico e o quadro elétrico não tinha nem porta, era horrível. E aí eu queria esconder aquilo ali usando um quadro, né? Eu criei um quadro, fiz um quadro do zero e aproveitei uma estantezinha que a gente tinha aqui em casa de metal, metálica, que ela já tinha passeado em vários ambientes aqui, ela tinha ficado dentro do guarda-roupa com as roupinhas dobradinhas, já tinha ficado um tempo no banheiro com utensílios de higiene pessoal, e agora ela ganhou um espaço especial, ela tem um espaço do cantinho do café. Mas esse cantinho do café, ele pode ter várias outras funções, ele pode ser um mini bar, ele pode ser um espaço onde você guarda alguns pratos, no momento que você recebe pessoas, você pode colocar até alguns pratos com comida, os utensílios que você vai pôr à mesa. Você pode também fazer no momento de uma festa, colocar alguns docinhos, colocar até o bolo num prato, né, com um pé bem bonito. Você pode utilizar esse espaço, cantinho do café, com várias outras utilidades, entendeu? Se não funciona para você ser um cantinho do café, ninguém toma café na sua casa, e também as suas visitas também não tomam, e aí você pode adaptar de acordo com o seu estilo de vida, de acordo com o que você gosta, né? De acordo com o que vai funcionar melhor para a sua casa, para o seu ambiente e para as pessoas que você recebe no seu lar. E aí, essa ideia que eu tive de esconder lá aquele painel elétrico, eu utilizei esse tipo de material aqui, que eu tenho aqui em casa, que é como se fossem uns tubinhos plásticos, certo? E assim, vocês devem estar visualizando como se fossem umas varinhas plásticas, mas esse material aqui é um material de descarte de fábrica, mas você pode utilizar outros objetos por aí. Você pode utilizar esse tipo de material aqui, que é palito, né, de picolé, de sorvete. Você pode utilizar esse material. Você pode utilizar também umas varinhas, né, de madeira, umas varetazinhas de madeira assim fininhas. Você pode utilizar vários objetos. Eu estou falando sobre isso porque nesse caso dessa técnica eu fiz um quadro no tamanho que eu queria ali para esconder uma situação que eu tenho aqui em casa. Mas esse tipo de técnica você pode utilizar para fazer um grande painel. De repente para colocar ali naquela parede da cama, né, como a cabeceira da cama. Você pode utilizar em um espaço dentro da sua sala, de repente uma parede focal para você fazer todo aquele trabalho ali. Você compra, você vai ver que no tutorial eu utilizei umas cartolinas mais grossinhas, que parece um isopor fino forrado com papel guache. Então eu utilizei esse material. Então, pessoal, para começar esse tutorial de hoje, eu tô mostrando para vocês aí a parede, né? A parede que eu falei que eu vou fazer aquele cantinho do café. Então tá aí aquele painel elétrico horroroso, visível num canto, um dos cantos da cozinha. E para começar fazendo a mudança, né, nessa parede da cozinha, eu comecei fazendo um quadro para cobrir lá aquele painel elétrico, aquele quadro elétrico. E aí esse quadro eu estou utilizando aí duas cartolinas, que é como se fosse... Na verdade não é bem uma cartolina, é um isopor que tem uma capa de papel guache por cima. Então eu estou usando duas porque para ficar mais grosso.
E aí, após você preparar essa base, né, com esse isopor, ou então com a cartolina, ou então com qualquer outro material que você tenha para fazer essa base, é a hora de você fazer uma arrumação aí com esse material que eu estou usando, certo? Que é um material plástico. Mas você pode utilizar qualquer tipo de material que você tenha. Pode ser os palitos de picolé ou até uma varinha, umas varetas assim de madeira fininha para fazer essa arrumação aí, esse desenho geométrico. Eu utilizei cola quente para fixar, né, essas varinhas plásticas na base, mas você pode utilizar outros tipos de cola, como a cola tudo, né, tipo Super Bond, uma cola de fixação rápida e de secagem rápida. Você pode utilizar outros tipos de cola. Pronto, logo após ter feito toda a colagem, né, do quadro, eu pedi para o meu esposo cortar as rebarbas aí das varinhas, né, que ficaram passando. E aí tá bem fixado, né, na base, então ele tá usando aí uma serra elétrica, né, uma serra tico-tico para fazer esses cortes. Mas se você não tiver uma serra, não tem problema, você pode usar aquela serrinha manual mesmo, que você vai conseguir o mesmo resultado. Feito isso, é a hora de fazer a pintura. Para fazer a pintura, eu estou usando uma tinta spray begezinha, bem clara. Mas você pode usar qualquer outra cor e pode usar também qualquer outro tipo de tinta, né? Agora, para o acabamento do quadro, eu tenho essas madeirinhas que vão ser a moldura do quadro, certo? E aí, inicialmente, eu tô passando um óleo de coco só para dar um destaque melhor na madeira. Também pode ser cera, também pode ser verniz, você que sabe o que você tem aí. E depois disso, eu vou fazer toda uma colagem ao redor utilizando cola quente. E o quadro tá pronto. Agora é a hora de fazer a transformação nessa estante, né? Essa mini estante metálica que eu tenho aqui, certo? E também nesses outros cestos metálicos que eu tenho, que na verdade um é uma fruteira, o outro é um porta-treco. E aí e fui juntando outros, né, que eu tinha aí com várias cores diferentes para deixar todo mundo numa cor só. Para deixar todos numa cor só, eu utilizei uma tinta spray branca, efeito mate, para não ficar tão brilhoso. E esse é o resultado das cestinhas, todas pintadas de branco. E agora é a hora de transformar esse cestinho que eu tinha, que era um porta-treco, no cesto de pães, certo? E para fazer isso, eu utilizei aquela mesma técnica, né, de carbono, onde você imprime, né, o que você quer, o desenho, nesse caso aí, essas letras, no caso eu escolhi aí o nome bread, que é pão em inglês, mas você pode colocar pão ou pães aí, é porque eu já tinha outras coisas com nome em inglês aqui também, então eu fiz desse jeito. E aí você vai fazer, né, usando a técnica de carbono, onde você risca atrás, né, daquela impressão que você tem, e você depois posiciona bem direitinho no lugar que você quer que fique o nome, e você faz todo um contorno daquela coisa que você imprimiu. Você vai ver que vai ter uma fina impressão daquilo que você escreveu, e aí você vai cobrir utilizando caneta preta, né, do tipo permanente, certo? Eu também tinha uma outra tábua de queijos, assim, bem pequenininha, exatamente
dava exatamente para colocar em cima como se fosse uma tampa aí desse porta-pão, né? E aí o resultado ficou bem interessante porque ficou combinando aí com todas as cores, com todas as texturas do cantinho do café. Agora, com a mini estante já com a tinta seca, é hora de trabalhar nela, certo? Então eu utilizei essas tábuas de carne que eu tinha, tábua de carne de bambu, e mais esse outro pedaço de madeira que eu pedi para Marconi cortar. E aí, logo em seguida, eu utilizei esses prendedores para fixar essas duas cestinhas que eu tinha do lado da estante e ser mais um espaço ali de armazenamento, de local para colocar coisas, né? E dar aquele suporte ali para esse cantinho do café. E depois eu pintei, aí nesse caso eu já pintei com a tinta líquida, né, que eu tinha, sem ser tinta spray, só para ficar o acabamento legal, né? Ficar tudo na mesma cor, porque o prendedorzinho ele é amarelo. E aí eu pintei para ficar todo mundo branco. E agora o resultado final, sem os objetos, sem nada, só para vocês terem uma ideia de como ficou. E depois já com algumas possibilidades que eu estou usando por aqui. E aí, gostaram desse vídeo? Gostam de tutoriais como esses, simples e fácil de fazer? Então não esquece, se inscreve nesse canal e ativa o sininho das notificações para ficar sabendo sempre quando tiver vídeos como esse. Então é isso, gente. Tchau!